E agora eu também te pergunto: você ama ao Senhor Jesus? Você ama Jesus? Então, queridos, é assim que a gente vai estar tratando a palavra essa noite. E o que você faz para demonstrar o amor a Jesus? A gente vai tratar um pouco também sobre isso. A gente precisa se arrepender sinceramente dos pecados. A gente precisa pedir perdão. A pessoa que faz isso, ela demonstra que ela ama a Jesus. Precisa voltar as costas para o pecado. Ela precisa, de maneira especial, receber Jesus. Como já foi dito aqui em cima, tem que estar a sua vida 100% nas mãos de Jesus. 99% de Jesus e 1% teu. Aquele 1% vai te levar para o inferno. Tem que ser 100% de Jesus, e não só 99%. O diabo está contente se tu disser para ele: não, essa área nós estamos juntos aí, o diabo, e assim por diante. Porque o 1% que você não entregou para Jesus, o diabo te domina todos os outros 99%, e você vai passar a eternidade com aqueles monstros, com aqueles bichos lá que nem comentar não convém, de tão ruim que eles são. Mas, queridos, então, para uma pequena introdução, hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para nós mais uma vez, com o tema Batismo no Espírito Santo. Como a Paola já leu muito bem 1 Coríntios 6, 1 a 11, eu quero ler 1 Coríntios 6, 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então aqui fala, queridos, tais foste alguns de vós. Há 4 domingos atrás, quem pregou aqui? Pastor Anderson. Ele trouxe o poder do sangue de Jesus. Foi nesses termos a pregação da palavra. Há 3 domingos atrás, eu trouxe uma palavra para vocês sobre o crescimento do reino de Deus. Alguém lembra dessa palavra? E que Deus tem pressa. Ele quer usar a mim e a você para ganhar a nossa cidade para Jesus. Então aí o reino de Deus começa a crescer no nosso meio. Há 2 domingos atrás, o empresário e irmão em Cristo Alexandre trouxe uma palavra muito forte também para toda a igreja, onde eu tomei posse dela para mim. 3 tipos de pessoas. Ele falou: a pior das 3, o ingrato, nada está bom. A segunda, já uma pessoa melhor, aquela grata, gratidão. E a terceira, que é um nível acima, aquela pessoa, além de ser agradecida, ela honra aquela pessoa que lhe fez um bem, dizendo uma coisa muito boa, e ao mesmo tempo também honrando, dando um bem para aquela pessoa, dando uma coisa boa, reconhecendo a gratidão. Então, o nível acima seria você ser uma pessoa muito agradecida e transformar isso dando algo para aquela pessoa. E semana passada teve uma índia do Pará, a irmã Elisângela. Ela trouxe mais uma poderosa palavra de Deus. Vão lembrando, isso está no coração de vocês, amém? Onde ela falou que a gente precisa fazer escolhas, e nas escolhas que a gente fizer, deve escolher a bênção e não a maldição, tá certo? Então a gente precisa escolher fazer a coisa certa e não fazer a coisa errada. O Espírito Santo mandou eu dar uma lembrada, uma passada no que a gente viveu nas pregações dos últimos cultos. E hoje ele quer falar mais ainda sobre batismo no Espírito Santo. E agora, irmãos, eu queria que todos que puderem baixassem a sua cabeça, fechassem os seus olhos e buscassem a presença do Espírito Santo. Querido e amado Espírito Santo, nós somos a tua igreja. Ela tem se movido conforme o Senhor tem guiado. O Senhor tem guiado a igreja do Senhor Jesus ao centro da vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Espírito Santo, cada um de nós agora está buscando a tua presença, e queremos te dar toda a liberdade de continuar a obra, falar conosco,
nos transformar mais um pouquinho essa noite, aumentar a nossa fé, nos levar de glória em glória, para a presença do Senhor Deus, para a presença do Senhor Jesus, e para a tua presença mesmo. Ó Espírito Santo, vem atuar poderosamente mais uma vez, com 1000 graus de unção sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. A gente já pode perceber, queridos, mais uma vez, uma nuvem do amor de Deus sobre a igreja, uma nuvem da glória de Deus sobre a igreja. Basta eu e você nos humilharmos. Muitas pessoas, irmãos, chegam na nossa igreja, nas nossas células, na introdução da palavra, como incrédulos. Alguns deles estão tão distantes de Deus, as pessoas vêm muito fora da casinha, as pessoas vêm imorais, as pessoas vêm acorrentados por Satanás e seus demônios, ou pessoas vêm de seitas, de centros de umbanda, dos mais diversos lugares, e esses lugares, elas não acrescentam nada para elas. Então nós precisamos receber bem as pessoas que estão chegando na nossa igreja. Nós precisamos ajudá-las a encontrar a salvação que há no nome de Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 6, 8, 9 e 10 ali, diz ele: mas vós mesmos, quando chegaram na igreja, fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, que quer dizer homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E daí diz no começo ali do versículo 11: tais fostes alguns de vós. Alguém se identifica com uma dessas qualidades, entre aspas? A Bíblia deixa muito claro que tais não herdarão o reino de Deus. Então, para a gente ser batizado no Espírito Santo, queridos, nós precisamos, em primeiro lugar, no primeiro ponto, nos arrependermos de todos os nossos pecados. Arrependimento de pecados é o primeiro passo para a gente ser batizado pelo Espírito Santo. Pedir perdão. Primeiro ponto da mensagem, se puder passar o data show lá, é nós nos arrependermos dos pecados. Como você está? Está de acordo com os pecados que andam rondando a tua vida? A gente precisa ser mente limpa e sã, coração puro, ou seja, espírito reto e inabalável, e um corpo físico que é templo onde o Espírito Santo de Deus quer morar, estar completamente arrependido e pedindo perdão para o nosso Deus. Nós precisamos nos arrepender de todos os pecados que a gente seguidamente é tentado a cometer, em pensamentos, em palavras e em atitudes. Arrependimento dos pecados, queridos, não é quando você chora, é quando você muda as suas atitudes, queridos. Arrependimento é a vergonha do orgulhoso, quando ele se abaixa, ele se humilha, mais alto Deus vai te levar. A gente precisa reconhecer: o arrependimento não irá mudar o seu passado, mas pode mudar o seu futuro, num grande futuro. Queridos, quanto mais santo eu for, quanto mais santo você for, mais feliz você vai ser. A palavra de Deus deixa isso muito claro, que nós precisamos buscar o arrependimento sincero dos pecados. No Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam o quê? Cancelados os vossos pecados. Temos que nos arrepender. No Atos 2,38, arrependei-vos e sejam todos batizados,
para que recebam o dom do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo isso, queridos? Então arrependei-vos e sejam batizados para receber o dom do Espírito Santo, que ele é um ser muito santíssimo. A Bíblia ilustra o Espírito Santo como sendo uma pomba. A pomba é um animal muito limpinho. Ela nunca vai fazer um ninho num lugar sujo. Ela sempre vai procurar um lugar bem limpo. O Espírito Santo, ele não se estabelece no coração de um homem que só pensa em purezas. Ele é sensível demais. As águas que fluem do trono de Deus, as águas celestiais, queridos, elas não fluem por um canal, por uma mente, por um coração imundo e impuro, porque as águas que fluem do trono de Deus são limpas, são puras, são poderosas para inundar, para preencher o coração daquela pessoa. Vocês estão comigo, queridos? Então, o Espírito Santo é somente para os filhos e filhas de Deus, que eu estou pregando hoje à noite, amém? E aqueles filhos e filhas de Deus que se arrependem dos seus pecados e são lavados no sangue de Jesus. Diga, olhando nos olhos de uma pessoa agora, o Espírito Santo é só para os filhos e filhas de Deus que se arrependem dos seus pecados e são lavados no sangue de Jesus. Amém, queridos? Esses são enchidos do Espírito Santo. Ninguém pode ser bom o suficiente até que seja limpo na fonte do carvalho. O sangue purificador de Jesus, ele vem antes dos 1000 graus de unção. Ele vem antes da salvação eterna. Nenhuma outra limpeza é necessária ou possível. Só o sangue de Jesus, conforme 1 João 1,7, nos lava, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Então, você concorda comigo? Primeiro passo para sermos batizados no Espírito Santo é arrependimento dos pecados e ser lavado no sangue de Jesus. Vocês querem isso essa noite? Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo passo, nós cantamos de maneira tão poderosa hoje à noite o testemunho dessa irmã pela vitória na osteoporose, né? Glória a Deus, eu vibrei ali. Eu estou sentindo que também tem uma unção de cura física sobre a igreja hoje de noite. A partir daquele testemunho de fé, Deus está aqui, quer abençoar muitos para serem curados completamente, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, enfim, em todos os sentidos. Então o segundo passo é fé em Jesus. Diz para o teu irmão, fé em Jesus. Aleluia. Então, fé em Jesus. Ali fala 1 Coríntios 5, 16, versículo 11. Depois de falar dos pecados, arrependidos tais fosse alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. E aí é o segundo ponto, mas fostes justificados em nome de Jesus Cristo. Quem crê em Jesus há de receber o batismo no Espírito Santo. Diz para o teu irmão, quem crê em Jesus há de receber o batismo no Espírito Santo. Glórias a Deus. A fé é assim, queridos. A fé em Deus nos faz crer naquilo que a gente não acredita, ver o invisível e realizar o impossível no Senhor. Fé é assim, queridos. Primeiro a gente coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Diz para o teu irmão, primeiro você coloca o pé, essa é a fé, depois Deus coloca o chão. Você tem alguma conquista esse ano, queridos? Você tem uma porta de emprego para ser aberta? Eu já estou caminhando para essa minha porta de emprego. Eu tenho um problema no meu casamento, eu já estou botando a fé e olhando só para Deus e agradecendo pelo meu casamento. Eu achei tremendo o que o Joca falou aqui hoje à noite. Ele vem aqui para ministrar a oferta e não só contar os benefícios, as vantagens, mas ele contou hoje de noite que a coisa não é só benefício e vantagem. Ele teve coragem de compartilhar aqui no altar do Senhor as coisas que também dão errado para um dizimista fiel. E o Joca, eu sei, ele e a Esther são mais que dizimistas fiéis, queridos. Eles, mês após mês, eles têm honrado ao Senhor. E Deus tem cuidado deles
Deus tem cuidado de tudo. Esse é um testemunho, queridos. Quando tudo deu errado numa semana, ele estava rindo e pulando na unção do Espírito Santo e desse poder. Aleluia. Isso eu aprendo muito com esses meus supervisores, esses meus discípulos amados, que acima de tudo não são meus, né, já que são de Jesus Cristo, né? Aleluia. Queridos, então, a fé, a sua lógica não pode ser maior do que a sua fé. Nós não podemos querer entender a solução. Deus tem algo muito maior. Hebreus 11:6 diz: sem fé, você conhece de cor esse, né? É impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus, ele crê que Deus existe e se torna galardoador do que os buscam. Então creia, quando você vai com a tua dificuldade na presença de Deus, ele se torna galardoador dos que o buscam. Ontem a gente estava tudo em festa aqui, tudo celebrando, mas eu sentei com um irmão ali, você não faz ideia a luta que esse irmão estava passando. Choramos junto no meio da festa, oramos junto no meio da festa. Depois uma irmã lá atrás, também estive junto com ela, ouvimos aquela irmã. Ela estava chorando muito no meio dessa linda festa aqui, mas eu tenho certeza que aquelas lágrimas ela derramou para Jesus. E aquele que derrama suas lágrimas na presença de Jesus, ele é vitorioso, ela é vitoriosa. E daí Deus me mandou entregar uma palavra para ela: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. E a vitória vem no seguinte versículo que diz, versículo 6: farás sobressair tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Então, em nome de Jesus, queridos, eu sugeri assim, recebendo pelo Espírito Santo, eu não sugiro nada, que ela todos os dias abrisse aquela passagem e começasse a orar pela luta da família dela, dizendo assim: Senhor, eu entrego esse caminho ao Senhor, eu confio no Senhor, e o mais o Senhor o fará, e fará sobressair a minha justiça como a luz, e o meu direito como o sol do meio-dia. Está na tua presença, Deus, a causa do meu filho, da minha filha, do meu marido, em nome de Jesus, amém. Essa é a oração que eu tenho certeza que num tempo recorde vai estar resolvido esse problema. Começa com uma palavra de Deus, declarando a tua vitória completa, em nome de Jesus, aleluia. Sapiranga teve um homem lá, ele veio pedir para mim: pastor, eu sei que o senhor fala que eu tenho que orar pela minha causa, mas eu não sei orar. E aí eu sugeri, se eu não me engano foi o Salmo 131 para ele, que ele disse: olha Deus, eu sou tão fraco, e eu não tenho força, mas tu, eu sei que podes me alcançar a vitória. E ele começou a orar aquele salmo, sempre, e depois colocava a causa dele. Ele ganhou um apartamento da prefeitura lá que ele está morando, que é lá perto do SESI, um apartamento excelente, e ele era uma pessoa muito doente. Ele pesava acima de 200 quilos, muito obeso, né? E ele também conseguiu se aposentar. O homem não tinha nem 40 anos de idade, se aposentou, lendo aqueles versículos e fazendo aquela oração. Ninguém dava emprego para ele, ele vivia na igreja lá, e ele conseguiu também, que nem a irmã Elita, ele veio em cima do altar testemunhar, que ele estava firmado na fé em Jesus Cristo, estava firmado com a sua fé na palavra de Deus, e Deus honrou ele, e ele teve a vitória. Imagina, nessas duas causas, que ele estava com bastante dificuldade, e Deus é fiel, amém, amados? Nós temos que crer em Jesus, e ele vai fazendo a obra. Ele prometeu para a gente crer nele, ele vai fazer a obra, ele vai acontecer. Então, queridos, a fé envolve crer. João 7,39, eu quero abrir rapidinho ainda, já preciso ir para o outro ponto. João capítulo 7, continua no 1 Coríntios 6. João capítulo 7, versículo 39. Olha só, ali diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Digam comigo: isso ele havia dito a respeito do Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Você crê em Jesus? Te prepara,
Espírito Santo está sendo soprado sobre a tua cabeça, sobre o teu coração, para dentro da tua vida. Você deseja ter batismo no Espírito Santo? Nós temos que desejar ter essa unção. O Espírito Santo é o homem da igreja, é o Deus da igreja, é o que comanda a igreja. Tem muitas igrejas funcionando muito bem aí fora, a gente sabe disso, mas não tem a presença do Espírito Santo. Homens que têm uma sabedoria, se rebelam nas igrejas, abrem a sua própria igreja e vão indo até um certo ponto, depois também não vão aguentar, porque se o Espírito Santo não está na frente, a obra não é de Deus e ela não vai prosperar. Vocês creem nisso, amém, amados? A igreja da Nova Aliança, ela move 100% pelo poder do Espírito Santo, ela move 100% pela fé em Jesus Cristo. É nesse poder e é nessa unção que ela tem avançado no meio de São Leopoldo, e de São Leopoldo a gente sabe que vai para outras cidades também, na redondeza, tudo no tempo de Deus, aleluia, glórias a Deus. Então, amados, é um presente, mas o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é um presente, mas você tem que acreditar no doador. Quem é o doador do Espírito Santo? Jesus. Então, antes de você estender os braços para receber o doador, o que ele está dando, nós precisamos arrependimento, nós precisamos ser lavados no sangue de Jesus, no sangue do Calvário, e depois crer no doador do Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Você crê em Jesus? Quem é Jesus? É o Filho de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Esses dias eu estava numa prova aí de uma escola, que eu fui dar aula, e eles perguntaram para mim quem era Jesus. Mas o que é isso? Como tem pessoas que não sabem, aqui no Brasil, uma definição verdadeira de quem é Jesus. E aí me fizeram uma pergunta que eu fiz um gol na gaveta, né? Quem é Jesus para você? Pastor Kleber, né? Foi ali dentro, a escola veio nos visitar. Eu disse: Jesus é a minha vida, a razão do meu viver. Quem é Jesus para você que confia nele? Ele precisa ser a sua vida. Se o meu viver é Cristo, o morrer é lucro. Diz para o teu irmão: se o meu viver é Cristo, morrer é lucro. Onde é que já se vê um negócio desses? É lucro, está morto. Tem pessoas que já partiram para a eternidade, queridos, mas se elas partiram em Jesus, elas foram promovidas por Deus, estão num lugar maravilhoso, estão num lugar glorioso, onde nós ainda temos que pelear muito para chegar lá. Terceiro ponto, queridos, então, é linguagem santa. Atos 2, 2-4, Evangelho de Atos todo fala sobre batismo no Espírito Santo, fala sobre orar em línguas. Atos 2, 2-4, o Pentecostes chegou mais uma vez, queridos, amém? Atos 2 diz: a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, amados, oração em línguas, línguas de fogo, linguagens de anjos, linguagem santa. Como tem sido a tua boca? O que você tem falado no teu dia a dia? Pornografia? Homens falando coisas a respeito de mulheres? Mulheres também falando coisas a respeito de homens? Olhando algumas coisas na internet? E depois que entrou não tem mais como tirar, queridos. Linguagem santa, orar em línguas. Temos que cuidar o que nós falamos. Uma vez eu fiz um retiro jovem do pessoal aqui, que o Jason era um jovenzinho, solteiro da Pátia ainda. Ele continua jovem, né, Jason?
E aí eu cantei uma música. Cuidado, boquinha, o que fala, se lembram? Cuidado, boquinha, o que fala, Jesus está de olho em você. Cuidado, boquinha, o que fala. Alguns até conheciam essa música, cantaram junto, né? Cuidado o que você fala, queridos, porque quem fala coisas obscenas, o Espírito Santo não está nessa pessoa. Ela pode até sentir um calafrio aqui na hora de receber a unção, porque ela se empolga com os que estão recebendo, mas ela não tem o Espírito Santo nela. É para mim essa palavra também, queridos. Eu desejo sempre para as pessoas que vêm no culto, eu aperto um, eu aperto a mão de outro e digo abraço um, abraço outro, e digo um culto abençoado. Aí as pessoas me lembram, para nós, né, pastor? Sim, eu também quero. Para nós temos que ser muito abençoados, é o que Deus quer então. Mas irmãos, vocês estão entendendo isso? Jesus disse para eles esperarem até que fossem batizados no Espírito Santo. Eram 500, queridos, mas 120 obedeceram e ficaram naquela casa, reunidos em fé em Jesus. Eles estavam ali naquela casa louvando, estavam ali adorando ao Senhor. E daí veio aquele vento forte, aquele vento impetuoso sobre eles lá. E logo junto com aquele vento impetuoso, o Senhor Jesus mandou sobre eles também línguas de fogo. Línguas de fogo. Eu vejo em irmãos e irmãs já línguas de fogo descendo agora. Eu vejo línguas de fogo. Você que está buscando a presença de Deus, você que está com o teu coração bem arrependido, querido, tem línguas de fogo já sendo liberado. Pessoas que não oraram em línguas ainda já podem começar a arranhar alguma frase. Eles abriam as suas bocas para falar e o Espírito Santo os capacitava. Olha para o teu irmão e diz: eles abriam a boca para falar e o Espírito Santo os capacitava a orar a linguagem santa. Diz a pessoa do outro lado: eles abriam as suas bocas e o Espírito Santo os capacitavam para orar na linguagem santa. Você está entendendo? É o terceiro ponto da pregação, queridos. Mateus 3:11 diz, o João Batista disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele depois de mim, Jesus, que vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, glórias a Deus. O Mateus 3, Jesus Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele está aqui essa noite mais uma vez. Aleluia, glória, glória ao Espírito Santo, que está entregando uma palavra tão preciosa para a igreja essa noite. Aleluia. No Atos 10, 44 a 46, estava acontecendo o que está acontecendo aqui hoje à noite. O pastor liberando, o Pedro liberando uma palavra, e quando eles menos esperavam, desceu o Espírito sobre aquela igreja, sobre aquela reunião. Olha só, e ele está descendo aqui hoje à noite, eu creio. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E no 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Vocês viram a Silvana orando em línguas, e depois ela mesma traduzindo o que ela estava orando aqui em cima. Ela orava em línguas, e a língua que ela estava ministrando no louvor hoje, sem ela saber, era o que eu iria pregar hoje à noite. Ela estava ministrando, louvando e celebrando a presença de Deus, estava adorando. Enquanto que você, amada igreja, está orando, enquanto que você está louvando, enquanto que você está adorando, e fizer o que a irmã Elita falou, desejar de todo o coração esse batismo,
desejar de todo o coração que Deus faça algo na tua vida, você é batizado no Espírito Santo. Mas você tem que desejar, você tem que querer esse batismo. Eu digo isso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pois a habilidade de falar em outras línguas, ela realmente é falado em todo o Atos. Glórias, glórias a Deus. Quando nós experimentamos então o batismo no Espírito Santo, nós recebemos a experiência original, e uma habilidade é de falarmos e orarmos em outras línguas, orarmos na língua do Espírito Santo de Deus. Então, amados, que melhor sinal Deus poderia ter nos dado para termos a certeza que temos a presença do Espírito Santo em nós? Essa é a clareza que o Espírito Santo habita em nós quando nós começamos a orar em línguas. Quando eu pela fé me arrependo dos pecados, quando eu pela fé recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, naquela mesma hora Deus entra no meu coração, Jesus entra no meu coração e o Espírito Santo entra no meu coração. Eu tenho o homem mais, o Deus, o ser mais poderoso do mundo habitando em mim. E aí já está dentro de mim a capacidade de orar em língua. Todos vão orar em línguas, diz a Bíblia. Todos. Você só não ora se você não quer desenvolver esse dom de linguagem santa. Então, amados, é muito importante. No 1 Coríntios 6,19 diz também que não sabeis que vós sois, 1 Coríntios 6,19, que nós sois o templo aonde habita o Espírito Santo de Deus. Como isso é importante. O nosso corpo, diga comigo, o nosso corpo físico precisa ser bem cuidado, como a irmã testemunhou, porque nele e ele, diga comigo, e ele, o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo isso? Aleluia, glórias a Deus. Então, e o Espírito Santo, ele poderia escolher uma praia linda para habitar, aquele mar, aquela paisagem. Podia ir para a Serra Gaúcha. O Espírito Santo podia escolher estar em Gramado, ou lá na terra do Maikson, em Dois Irmãos, onde é que tem uns Natal muito lindo lá. Mas o Espírito Santo não quer nem Gramado, nem praia, nem Dois Irmãos. Ele quer habitar em mim e em você. Se Deus confirmar, semana que vem eu vou trazer uma palavra onde o Espírito Santo tem ciúme de mim, onde ele tem ciúme de você. Ele quer de qualquer jeito estar em intimidade contigo. Queridos, eu e a pastora Adete, no finalzinho da tarde, a gente sempre das 6 às 6:30 em domingos, a gente tem um tempo de se consagrar para Deus, orar por toda essa reunião que tem aqui, e daí a gente vem. E aí naquele momento o Espírito Santo veio ainda falando comigo, diz ele, a pastora Adete estava do meu lado, e o Espírito Santo estava ali. E o Espírito Santo está 24 horas por dia comigo. Ele está aqui em cima do altar, ele está dentro de mim, ele está falando para a igreja essa noite, mas a gente nem perceber que ele está conosco. Isso é muito triste, queridos. O Espírito Santo está 24 horas por dia do seu lado. Pega na mão do teu irmão do teu lado e diz assim, ó: o Espírito Santo está 24 horas por dia do teu lado. E tu tens reconhecido ele? Então, queridos, a mesma coisa que eu estar com a pastora Adete hoje de tarde lá, e ela está do meu lado, e eu olhando para um lado, para o outro, e não dá a mínima para ela. Nós falamos isso, né, amor? Então, como é importante a gente reconhecer que o Espírito Santo está em mim, ele está comigo, ele é o fogo, 1000 graus de unção dentro de mim e sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos esquecer. Eu tenho que cuidar, eu até tenho que praticar mais. Quanto tempo você tem orado em língua? Quando Deus me deu essa palavra, eu não tinha nenhuma autoridade para trazer ela. E eu, de uma semana para cá, comecei a orar em línguas de novo, para valer. Hoje de manhã, depois do meu tempo a sós, agora vou ter um tempo de orar em línguas.
Orar em línguas, querido, a gente começa de um jeito, bem devagar. Orecanda, siharama, sheoreanda maia, sheharanda, leramanda, orecanda, siharama. Aí daqui a pouco você já está cantando em línguas. Daqui a pouco você já está celebrando em línguas. Você tem praticado a oração em línguas, queridos, a linguagem santa. Nós somos desafiados, queridos. Então, começa com um verdadeiro arrependimento. Arrependidos e lavados no sangue de Jesus. Depois, ter fé, glorificar e adorar ao Senhor Jesus. E no terceiro ponto, mais ainda, quando a linguagem, quando a fala é santa. Ou seja, quando orarmos pelo Espírito Santo de Deus. Essa semana eu renovei também o orar em línguas. Eu disse, conforme diz no Romanos 8, ali versículos 14, uma coisa assim, que a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos assistir na nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém. E aí ele, com gemidos inexprimíveis, ele nos ajuda a orar em línguas e leva a nossa oração para a presença de Deus. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Então, amados, hoje à noite é uma noite onde Deus quer fazer uma grande obra na minha e na tua vida. E você tem tirado tempo para orar em linguagem santa? No Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, eu acho que é o 11, versículos 10 e 11, diz, Lucas 11, versículos 10 e 11. Não, esses eu não vou ler só o 13. Ora, versículo 13 do Lucas 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Deus é Pai, queridos. Ele é um Pai acima de todas as circunstâncias, acima de todas as coisas, queridos. Teu pai terreno pode ter falhado contigo, pode ter falhado, mas o teu Pai celestial, Ele é fiel. Quando você desejar com o coração ardendo, Espírito Santo, batiza-me, Ele vai te dar o Espírito Santo. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu já quero te desafiar em espírito, estar pedindo para que o Espírito Santo te visite. Começa em espírito, estar orando em línguas. Quem já ora em línguas está liberado, queridos. Quem ora em línguas está liberado, vai orando, queridos. No Lucas 11, 11 a 13, eu li o 13. Você que não pratica a linguagem santa, o que vamos receber essa noite é proveniente de Deus. Você que não pratica a linguagem, a orar em línguas, o que vamos receber essa noite vem lá do alto, vem do Deus Todo-Poderoso. É o batismo no Espírito Santo, queridos. Você vai ser batizado no Espírito Santo. Você vai ser uma tocha de fogo nas mãos de Deus. Você quer ser uma tocha, um fogo santo nas mãos do Senhor? Aonde tu colocar as mãos, Deus vai abençoar. Na direção que tu colocares as mãos, as pessoas vão ser libertas, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser completamente salvas, transformadas pela tocha de fogo que Deus que está queimando em você. Amém, amados?